Ora, boa tarde a todos, aqueles que nos estão a seguir. Esta é a última sessão do nosso Reflexos de Vida e Fé, a última sessão desta temporada, antes das férias. Depois, enfim, se nós quisermos, e Deus também, havemos de voltar depois do verão. E o tema hoje é diversidade cultural. Um tema que parece um pouco amplo, mas que tem muito que se lhe diga. E boa tarde, Alfredo, boa tarde, Célia. O Alfredo vai fazer a introdução ao tema e vamos depois desenvolver a nossa conversa, com certeza. Quero só dizer que as pessoas que nos estão a acompanhar no streaming, no Facebook, podem colocar questões nos comentários, nas caixas de comentários, e nós tentaremos depois responder. Vamos então ao tema, Alfredo. Olá, boa tarde. Estes temas que a gente vai colocando aqui à reflexão de 15 em 15 dias, este ano fomos buscar uma série deles às efemérides, ao Dia Internacional disto, ao Dia Mundial daquilo, e de facto há cerca de 1 ou 2 semanas houve o Dia Internacional, o Dia Mundial da Diversidade Cultural, que se celebra sempre no final de maio. Portanto, é um dia internacional, o nome que as Nações Unidas deram a este dia foi o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. Portanto, aqui já acrescenta até um bocadinho a ideia da diversidade e do diálogo, porque de facto muitas vezes é aqui que nós temos tido dificuldades enquanto humanidade ao longo da história, é que a diversidade provoca muitas vezes a desconfiança, o medo e leva ao conflito. E nós estamos a viver conflitos nestes dias, ouvimos falar da Ucrânia e da Rússia. Naturalmente, há muitas vozes na Ucrânia, há muitas vozes na Rússia, mas há também ali pelo meio as diferenças e as semelhanças entre estes dois povos, não é? O que eles partilham e o que eles não partilham. E quando entram em guerra, naturalmente que vão procurar-se melhor as diferenças e justificar porque é que estamos em luta com o outro. Este é um bocadinho o dia-a-dia, não só das culturas no mundo, é o dia-a-dia das diferenças na sociedade. Diríamos que em Portugal somos, apesar de tudo, portanto é uma opinião como outra qualquer, um país com uma diversidade cultural reduzida, comparando por exemplo com os Estados Unidos ou com os países que recebem muita imigração, mas no entanto nós também somos o fruto de muita diversidade cultural. Ser português significa ter estas raízes em múltiplos momentos e locais da história, e somos uma mistura disso tudo. Também andamos pelo mundo e tivemos múltiplos contactos com culturas que outras civilizações europeias não tinham tido ainda, e nós lá estivemos e fomos nos mantendo ao longo de centenas de anos, às vezes de uma forma negativa, outras vezes também aproveitando e beneficiando-se mutuamente destas diversidades. O que está aqui em causa, quando ouvimos, por exemplo, o renascer de ideologias nacionalistas, e elas renascem, e vemos no nosso país como há uma percentagem da população que vota que vai um pouco buscar este discurso do medo dos estrangeiros, dos que aí vêm, do que estão a diluir aquilo que é ser português, não é? Ser português é uma coisa fantástica, é uma vocação universal e outras ideias que se vão buscar e que muitas culturas vão buscar para se diferenciarem das outras e para digamos, se sentirem bem perante os momentos talvez menos conseguidos da sua história, vão buscar à história outros momentos em que tiveram grande protagonismo. E, portanto, não é apenas um tema teórico que a gente tem, não é por isto que a gente procura falar todos os anos, é mesmo porque há diversidade e aprendemos a viver e a desfrutar e a progredir com a diversidade cultural, ou remetemos-nos, como acontece muitas vezes, a uma posição defensiva de fechar fronteiras, procurar defender a nossa cultura contra os ataques que os outros trazem até nós. É interessante que nós estamos aqui, somos 3 pessoas com convicções e uma vivência de fé cristã muito
profunda, diria, pelo que conheço dos meus interlocutores. E a própria Igreja, curiosamente, é uma Igreja muito diversa. Foi-o desde os primeiros momentos. Ainda me lembro de ouvir um estudioso daquele período e da cultura, da língua e cultura grega, o pastor Dimas de Almeida, a dizer como a diversidade, no momento em que Jesus vivia, a diversidade do judaísmo era imensa, como os primeiros séculos do cristianismo foram cheios de diversidade, né? E a verdade é que alguns de nós temos viajado pelo mundo inteiro, temos visitado e participado de momentos digamos, de cultos, de momentos de partilha, de fé em vários continentes, em várias línguas, e percebemos que no meio mesmo da nossa fé e daquilo que temos em conjunto, depois há uma diversidade enorme de estilos, de abordagens, de música, e portanto até a nossa fé é uma fé multicultural, com uma diversidade enorme, não é uma fé única que se expressa sempre da mesma maneira, uniforme, digamos assim. Há dentro da fé cristã esta diversidade toda de expressões culturais e não só. E dizemos isto porque de facto, e era aqui que eu queria terminar esta introdução, eu sou da opinião que a diversidade é boa e que podemos todos progredir na humanidade, podemos ir mais longe enquanto humanidade, quando aprendermos a perceber e a valorizar e a acolher a diversidade. Isto não significa que cada um tenha que perder a sua identidade, naturalmente, até porque tiramos mais fruto da diversidade quando também temos maior consciência da identidade que temos. Eu fiz parte de cerca de 1 milhão de portugueses, talvez um pouco menos, que vieram das ex-colónias nos anos 70, na segunda metade dos anos 70, e lembro-me que, apesar de todos termos passaporte português, quando chegámos aqui ao território continental europeu de Portugal, na altura era assim, né? Quando chegámos aqui a Portugal, percebemos que éramos todos portugueses, mas não éramos todos iguais, éramos muito diferentes. E fiz uma boa parte do meu desenvolvimento pessoal aprendendo as diferenças entre o que é ser português em Portugal e o tipo de vivência que nós tínhamos em África. E parece-me a mim que parte do desenvolvimento de Portugal nas últimas décadas se deveu a esta entrada enorme de diversidade no nosso país. As pessoas que cá estavam também se sentiram ameaçadas, também se sentiram incomodadas com as expressões culturais que chegavam das ex-colónias. E hoje podemos dizer que o nosso país é mais rico, é mais saudável, porque soubemos criar juntos, abraçar essa diversidade e continuar a progredir. E pronto, é isto que eu deixo aqui um bocadinho, porque de facto vivemos tempos em que há esta tensão entre conhecer e reconhecer as diferenças e apreciá-las, entendê-las. Não é que as tenhamos que adotar, mas respeitar e perceber o património que vem no outro que tem uma expressão cultural diferente. É a atenção então pelo lado positivo, pelo reconhecimento do valor da diversidade, e há o outro que é o de fechemos portas porque estamos a ser invadidos, vão dar cabo de nós e se nós não formos fortes perdemos-nos no meio disto tudo e somos nós contra os outros e a minha cultura é melhor que a tua e a minha tem que preservar porque a minha é que é importante. Acho que agora podem pegar para onde quiserem, não é? Olá, boa tarde. Pronto, o que eu ia dizer é que agora podemos ir todos à nossa vida e porque de facto o Alfredo fez uma introdução brilhante e tocou naquilo que são os pontos essenciais. Portanto, agora é natural que com a conversa e também com os comentários que eventualmente venhamos a receber, isso funcione como um estímulo também para a nossa reflexão. Esta questão da diversidade cultural, este tema, é-me particularmente caro, porque desde muito cedo, e ainda ontem, acho que ontem ou anteontem, eu falava com um grupo de amigos sobre isso.
desde muito cedo eu percebi a riqueza que era e o quanto a minha vida era mais interessante por razões obviamente alheias à minha vontade, ter crescido num ambiente em que a diversidade cultural era superior à da maior parte dos portugueses da minha geração. Eu cresci em Coimbra, a minha família era cristã evangélica e, como ainda hoje acontece, mas nos anos 60 muito mais, uma boa parte das pessoas que vinham estudar para Portugal de outros países iam fazê-lo a Coimbra, ou seja, o ambiente, quer o ambiente da cidade em si, quer o ambiente das igrejas evangélicas em particular, acaba por ser muito diferente da maioria do país. Eu costumo dizer que nós tínhamos um país a preto e branco e depois, a partir de certa altura, e o Alfredo já apresentou uma das razões, passámos a ter um país a cores. Mas eu tive, de facto, o privilégio de crescer num meio onde havia pessoas de muitas partes do mundo. Muitas delas chegavam a Portugal para estudar, mas nem português falavam, portanto tinham que começar por aí. Essas pessoas passavam na minha casa, estavam connosco, faziam parte integrante da minha vida. Muitos deles, sobretudo os que vinham das ex-colónias, foram mais tarde líderes nos seus países e até pessoas com relevância na cena política e económica e cultural dos seus países. E eu, mais tarde, quando percebi isso, pensei, eu andei ao colo destas pessoas, não é? Portanto, eles transmitiram-me muito. E eu tive sempre uma consciência muito grande nisto. E só estou a partilhar a minha experiência pessoal porque se eu não conseguisse encontrar mais argumentos para defender as vantagens que a diversidade cultural traz à vida das pessoas e à vida dos países, eu teria pelo menos a minha história pessoal. No início da adolescência, e tal como o Alfredo referiu, vem aquela grande vaga de portugueses que viviam nas ex-colónias e que tiveram que voltar, e a quem foi dado aquele famigerado nome de retornados. Não é? E não vamos estar aqui a avaliar o que aquela época foi e as coisas complicadas que aconteceram naquela altura, mas uma coisa eu sei, é que a maior parte dessas pessoas pintaram o nosso país, finalmente, com cores. Trouxeram uma outra forma de viver, uma outra forma de pensar, uma outra forma de perceber a própria liberdade, que para nós aqui era um conceito ainda em que andava toda a gente a tatear, não é? E eu recordo-me da frescura que a maior parte dessas pessoas trouxeram, quer à sociedade em geral, quer às igrejas evangélicas em particular. E isto aconteceu um pouco por todo o país. Tal como o Alfredo disse, de facto, abraçar a diversidade não significa que temos que adotar os comportamentos dos outros, ou as posturas, ou as opiniões dos outros. É mais do que isso, é outro patamar. É um ponto de encontro. É aquele ponto de encontro em que as pessoas estão disponíveis para se dar, mas também estão disponíveis para receber o que o outro é. E perceber que isso é enriquecimento e a valorização. Há uma frase que eu utilizei como slogan há muitos anos num outro contexto, mas que eu acho que se aplica aqui de forma muito clara, quando dizemos que ser diferente é o que nos une e o que nos separa. De facto, todos nós temos em comum o sermos únicos, mas se não soubermos gerir esta especificidade nossa e do outro, a diferença facilmente leva à separação. Sobretudo, e isto tem que ficar muito claro para as pessoas, e com isto me calo, em época de medo e de insegurança. Foi sempre assim ao longo da história. Sempre assim.
Quando as pessoas começam a sentir que aquilo que conhecem está ameaçado, a sua tendência é atribuir responsabilidades àquilo que não conhecem. E, bom, lá mais para a frente vamos ver como é que vamos voltar a isto. Eu também acho que a introdução foi brilhante, foi muito completa. À partida pensei, eu não tenho muito mais a dizer, mas as palavras são como as cerejas. De facto, eu queria reforçar aqui duas ideias. Uma delas, que o Alfredo apresentou na introdução, decorre da circunstância da história do país, da história de Portugal e, mais concretamente, aquilo que é chamado o Império Português. Realmente, nós, portugueses, andámos pelos quatro cantos do mundo. Os jovens, no tempo, por exemplo, de Bocage, ele era um deles, os jovens desse tempo tinham uma grande atração pelo Oriente, não é? Partirem para o Oriente, para a Índia e para essas regiões, o Ceilão, a atual Sri Lanka, onde os portugueses andaram, por toda aquela região. E, portanto, isso era uma coisa, um bocadinho na esteira de Camões também, da experiência dele, e, portanto, havia muito isso, não eram só os missionários que iam, é muita gente que foi, incluindo o João Ferreira de Almeida, o primeiro tradutor da Bíblia em português, e, portanto, os portugueses andaram espalhados pelo mundo. O que é que aconteceu? Ao andarem espalhados pelo mundo, tomaram contacto com culturas e civilizações diversas da sua. E isso está inscrito no nosso ADN de ser português. Não só isso, não só a questão cultural, mas a questão da miscigenação, incluindo, dizem que o mulato é uma invenção portuguesa, não é? Mas a verdade é que existem quadros pintados sobre Lisboa, estou-me a lembrar de um quadro de Lisboa do século XVI, creio eu, que tinha africanos a andar a cavalo, portanto não eram um pedinte qualquer, eram pessoas nobres que andavam a cavalo. Portanto, havia aqui muita gente que vinha de outras partes do mundo e, portanto, isso depois foi-se perdendo, não é? À medida que o Império foi minguando, e à medida que o tempo foi avançando, nós fomos perdendo essa perspectiva. Então Portugal tornou-se um país monolítico do ponto de vista político, do ponto de vista religioso e do ponto de vista cultural. Portanto, tornámos-nos monolíticos, perdemos essa riqueza da diversidade. E isso, de facto, só volta a acontecer, havia aliás a defesa do orgulhosamente sós, não é? Quando nós defendíamos o indefensável, que era manter um império num período em que o mundo já tinha mudado, em pleno século XX, e as potências europeias já tinham descolonizado os seus territórios, as suas colónias, os seus territórios na Ásia e em África, e, portanto, nós apenas demos carta de alforria ao Brasil, nas circunstâncias que se sabem, mas em relação ao resto, tentámos manter. Então nós perdemos essa riqueza da diversidade. E começámos a retomar essa riqueza, eu penso que através de três momentos históricos. O primeiro foi realmente o período da descolonização, com o regresso dos portugueses que estavam nas colónias, que são chamados retornados, mas que não faz sentido chamar retornados, porque retornado é aquele que retorna. E os portugueses, uma grande parte deles já tinham nascido em África, portanto eram portugueses, mas mas africanos, ao mesmo tempo, nascidos em África. Mas de qualquer forma, pela quantidade que foi e pelo tamanho do país que nós éramos na metrópole, isso teve um impacto em todas as áreas da sociedade, como a Célia já disse, desde a comunicação social. Nós tivemos algumas das pessoas mais definitivas, mais criativas e mais importantes no jornalismo, por exemplo, nessa área, mas em todas as áreas, incluindo na vida política, na vida cultural, nos artistas, enfim, em todas as áreas da vida. O segundo momento que reforçou essa diversidade de um país monolítico foi a adesão à comunidade europeia. Portanto, todo esse processo
todo esse processo, até o facto, do ponto de vista da mentalidade, o facto da preparação, daquele tempo de preparação, daquele tempo de proclamação em que se disse, não, o nosso caminho é este, o Império acabou, o caminho é descolonizar, como as outras potências europeias descolonizaram, e portanto o nosso futuro é na Europa, né? É uma Europa civilizada, uma Europa que nos pode ajudar, que tem um nível de vida muito mais avançado que o nosso, e que nós podemos desenvolver. Eu abro aqui um parênteses só para dizer, eu não conhecia a África nessa altura, só conhecia há algum tempo atrás, mas o estilo de vida e a qualidade de vida dos portugueses em África era muito superior ao estilo de vida da maior parte dos portugueses aqui na chamada metrópole. Portanto, isto já para não falar das circunstâncias do clima, das circunstâncias das relações sociais, das circunstâncias do próprio território, daquela imensidão, etc., que davam aos portugueses da África uma perspectiva completamente diferente, uma alegria, uma cor, como disse a Célia, aliás estou perfeitamente de acordo, completamente diferente, não é? Não há muitos anos que os brasileiros pensavam que as portuguesas andavam de burro e todas tinham um buço, não é? Portanto, essa ideia de um Portugal paroquial, de facto era assim. Então, o regresso dos colonos veio alterar bastante isso. Depois a adesão à comunidade europeia também funcionou muito. E, ultimamente, um terceiro momento que eu acho que tem contribuído para essa diversidade é a questão dos fluxos migratórios. Nós, desde os anos 90, talvez, tivemos milhares e milhares de pessoas que vieram do Brasil, vieram da Ucrânia, vieram da África, vieram de várias partes do mundo e que trouxeram consigo as suas especificidades, quer do ponto de vista da linguagem, da forma de falar o português, estou a falar mais no caso do Brasil e portanto, dos PALOPs, dos países de língua portuguesa, oficial portuguesa, das comidas, a forma de vestir e também do ponto de vista religioso. É bom lembrar que em África, em Angola e Moçambique, havia muito mais diversidade religiosa do que havia em Portugal. Em Moçambique havia uma colónia, uma parte da população muçulmana significativa, tal como na Guiné, por exemplo, na Guiné-Bissau. Havia protestantes também, evangélicos, bastante. Havia hindus. Portanto, havia uma diversidade muito grande. E essas pessoas, ao voltarem, aliás, não é por acaso que, como é que surge a comunidade islâmica de Lisboa? É através de pessoas que vieram, portugueses que viviam em Moçambique e que vieram para Portugal na descolonização e aqui começaram a querer desenvolver a sua fé e pronto, e depois conseguiram obter apoios para construir a Mesquita de Lisboa, por exemplo. Portanto, essa diversidade foi-se fazendo. Porquê? Porque, de facto, o mundo mudou completamente. Este era o primeiro aspecto que eu queria falar. O mundo mudou. O tempo do Império já lá vai, o tempo do orgulhosamente sós também já lá vai. Estamos num outro tempo em que há uma grande... os meios de comunicação hoje são a internet e, portanto, os meios de comunicação são globais. As televisões, digamos assim, são globais, jornais, portanto, nós temos muito mais informação daquilo que se passa no mundo e tudo isto ajuda-nos a abrir a nossa mente, a nossa mentalidade e a compreender que há pessoas diferentes, há povos diferentes, há costumes diferentes, há religiões diferentes, também mercê do fenómeno da globalização. O segundo aspecto que o Alfredo referiu, e muito bem, é a questão da diversidade do cristianismo primitivo. Isto é uma coisa que eu arriscava-me a dizer que a maior parte das pessoas dos cristãos não conhece, mas é um facto que aquilo que se chama o cristianismo primitivo tinha muitas sensibilidades diferentes, muitas mesmo. Nós muitas vezes olhamos para o Novo Testamento, lemos o livro de Atos dos Apóstolos e pensamos que aquilo era tudo assim muito linear. Não era nada linear, havia sensibilidades diferentes, completamente diferentes. E quem estudou, de facto, o cristianismo primitivo sabe que essas diferentes sensibilidades
coexistiram num primeiro tempo, não é? E, portanto, digamos que o ADN da fé cristã é diversa, não é monolítica. Eu costumo dizer às pessoas, por exemplo, quando se fala, em termos de liturgia cristã, do culto, quando se fala lá em Atos dos Apóstolos diz que perseverava na doutrina, na oração, no partir do pão, na comunhão, já. Estão lá elementos do culto, mas não está uma liturgia. Nós lemos de uma ponta à outra o Novo Testamento e não encontramos um modelo litúrgico para a Igreja, porque não existe. Porquê? Porque o modelo litúrgico é adaptado às culturas, é adaptado aos momentos e é adaptado às culturas das pessoas. Nós temos lá os elementos, a oração, o partir do pão, que seria a ceia do Senhor, a Eucaristia, se quiserem, a oração, os cânticos, as ofertas, etc. Tudo isso está lá, mas não está ordenado numa ordem litúrgica. Ou seja, isso é deixado à nossa criatividade e à nossa cultura. Eu não sei se já disse aqui, mas há uns anos houve uma tentativa de acabar com os batuques e as danças nas missas católicas em África. E os bispos em África vieram logo pôr as mãos à cabeça e dizer, por favor, não façam uma coisa dessas. Os africanos, aquilo é a vida deles, nós não podemos pedir aos africanos que pendurem a vida à porta da igreja quando entram. Portanto, isto para dizer que há uma diversidade de base também na liturgia. E finalmente, a questão que eu acho que é muito importante e que foi aqui aflorada também, que é a questão de nós olharmos para o que é diferente com algum receio. Claro que nós temos tendência a ter medo do que é diferente e a ter medo do que desconhecemos, essencialmente. Humberto Eco diz que todos os povos precisam ter pelo menos um inimigo. Não é? Para a sua autoestima é importante para, no confronto com eles, ficarem sempre por cima, acharem que são sempre melhores do que o outro. Mas temos também, agora na Europa, o perigo dos populismos, incluindo até o populismo mais específico no campo religioso, que eu chamo o populismo religioso, mas de qualquer forma o populismo explora justamente estes receios perante a diferença, estas dificuldades perante a diferença. Reparem que uma criança pequena, se vir uma criança asiática ou uma criança africana, não faz qualquer discriminação, não faz qualquer diferença, vai brincar com ela, relaciona-se com ela normalmente. Então isto quer dizer que é quando nós crescemos, vamos recebendo, digamos, os inputs da sociedade e então começamos a criar algumas barreiras, alguns preconceitos em relação àquilo que é diferente de nós. Uma criança não tem esses problemas. Portanto, em termos normais, não faz sentido estas barreiras, estes medos, estas reações. E mesmo em relação à matéria religiosa, nós não podemos tomar a nuvem por junho, digamos assim, ou seja, não podemos olhar, por exemplo, quando falamos em Islão, não podemos olhar para os extremistas islâmicos, para os jihadistas e pensar que o Islão é aquilo. O Islão não é aquilo. A fé islâmica é uma coisa diferente. Assim como há, ao longo da história cristã, houve a Inquisição, houve as Cruzadas, o cristianismo também não era aquilo. Podemos dizer que o cristianismo também não era aquilo. Aquilo são excessos, são exageros, são abusos em nome da fé. Mas isso acontece em todas as religiões, até no judaísmo. Não é? Portanto, acontece em todas as religiões abrâmicas, monoteístas e até nas outras. E, portanto, nós temos que olhar para a essência das coisas e por alguma razão, e termino com por agora com este aspecto, por alguma razão aqui há uns anos, vários líderes religiosos juntaram-se e escreveram um documento chamado A Carta pela Compaixão, que é uma carta que procura sintetizar a base que existe nas grandes religiões sobre a questão da paz e da compaixão. O princípio da compaixão e o princípio da paz. E nós olhamos para os acontecimentos, enfim, hoje, e vemos que muitas vezes isso não é valorizado. O que é valorizado é lutar, é sublinhar as diferenças, é afirmar-se contra o outro, e isso penso que também não é lá muito cristão. E para já fico por aqui.
É que há de facto esta competição humana, aparentemente. Eu sou melhor que tu, eu sou maior que tu, eu tenho as melhores praias que tu. Eu não sei muito bem de onde é que isto vem, se é por problemas de autoestima, se é mesmo porque nós somos competitivos enquanto espécie, não sei muito bem, mas há coisas nesta hipervalorização da minha identidade em relação à tua, que me parecem a mim, talvez porque eu, como disse, já vim de outro continente para aqui, depois vivi noutro continente a seguir, na América do Norte, portanto tenho andado um bocado por todo o mundo e cada vez me parece mais ridículo quando as pessoas se procuram afirmar em detrimento de outros. Parece muito ridículo, porque nenhum de nós escolheu ou foi particularmente escolhido para ter uma identidade cultural. Isto é um bocado aleatório, não é? Eu nasci em Portugal, podia ter nascido no Quénia, ou podia ter nascido na Tailândia. E, portanto, porque é que eu vou dizer que eu é o mais importante? Olha, tive a sorte ou o azar de ter nascido aqui. Pronto, somos diferentes, as coisas acontecem, e depois quando estudamos história, quando estudamos antropologia, nós percebemos como é que as coisas são o que são, como é que elas evoluíram naquele sentido, e portanto há toda uma explicação, se nós quisermos, todo um racional para as coisas serem como são, e não é por... As pessoas não é inferior a mim porque ela escolheu ser numa cultura inferior. Ou isso é um tipo de linguagem que não me faz nenhum sentido. Eu queria dar só um pequeno testemunho, já falei um bocadinho mais da parte conceptual, queria dar só um pequeno testemunho pessoal. Para além deste que já vim de outro continente, nasci noutro continente e vim aqui parar. E a certa altura eu recebi uma bolsa para ser um estudante de intercâmbio. Tinha 17 anos e fui para os Estados Unidos. E o objetivo do programa de intercâmbio, existem vários destes, em certo sentido o Erasmus também é um programa de intercâmbio com algumas destes objetivos. O objetivo na altura era um programa que se chamava IFS e que tinha nascido no final da Primeira Guerra Mundial, porque os condutores de ambulância na Primeira Guerra Mundial eram sobretudo objetores de consciência e achavam, pronto, não combatiam. Por isso é que eram colocados nas ambulâncias. E eles chegaram à conclusão no final da guerra que tinham que fazer qualquer coisa para diminuir este grau de agressividade, de conflituosidade no mundo. Então combinaram entre eles que os filhos uns dos outros iam visitá-los em diferentes países. Portanto, eu mando o meu filho para o teu país, tu mandas o meu, e vamos aprender a conhecer-nos e a valorizar as diferenças que temos, e não no sentido positivo e não no sentido de exclusão. E aí nasceu um programa que tem levado já centenas de milhares, talvez milhões de pessoas com 17 anos que vão viver um ano noutra cultura. Aconteceu-me comigo. Eu fui parar a casa de uma família americana no sul dos Estados Unidos, na Flórida, e fui devidamente preparado para tirar o melhor proveito possível dessa experiência. E coisas simples que foi parte da nossa formação inicial, tivemos de vários meses antes de ir para lá, que era, nós quando estivermos lá não vamos dizer isto está errado, não deve ser feito assim, vocês não sabem fazer bem. Vamos tentar perceber porque é que as pessoas são como são e porque é que elas fazem as coisas como são. Veja, os americanos são todos isto, os americanos são todos aquilo. Em Portugal nós somos assim, não foi-nos ensinado a não entrarmos nesse tipo de discurso. Enquanto lá estamos lá para aprender a conhecer aquela cultura. E vamos tentar conhecê-la por dentro, vivendo dentro de uma casa americana, comendo comida americana. E claro, eu fui para a América, mas podia ter ido para o Peru ou para a Tailândia. Minha filha teve um ano na Tailândia, numa aldeia perto do Camboja, no mesmo tipo de programa. E, portanto, qualquer cultura para onde a gente vai, como aqueles que vêm cá para Portugal também são ensinados, é não chegar cá e dizer que os portugueses são isto e aquilo, melhor ou pior. Não é. Vamos para já, comecemos por uma plataforma que é, não vamos comparar. Vamos conhecer, vamos tentar perceber. Podemos gostar mais ou menos, eu nunca fiquei americano por ter vivido na América, não deixei de ter uma posição crítica em relação a muitas coisas que a América é no mundo, mas conheci americanos, vivi com eles, fui à escola com eles, aprendi com eles, e hoje, naturalmente, tenho um grande carinho, porque aprendi muito sobre aquele país e sei valorizar a cultura daquele país. E eu penso que, talvez por isso também acho tão ridículo as pessoas entrarem em comparações e valorizações
de o meu é maior que o teu, seja em que situação for. Não faz muito sentido, e quando isso ainda por cima leva a guerras, leva à exclusão de pessoas, leva a pessoas que vivem noutra cultura e são literalmente escorraçadas e diminuídas, isso naturalmente é uma coisa inaceitável e é ridícula porque não tem por onde se lhe pegue, não é? A não ser pelo facto de que somos humanos, temos medos, temos inseguranças e se calhar não aprendemos a fazer melhor ainda. A Operação Mobilização, que tem aqueles barcos, Uhum. o Luz e o Logos, eles tinham uma coisa muito interessante, quando chegavam a um porto, enfim, além das suas atividades normais, eles procuravam sempre num teatro da cidade, enfim, fazer uma noite cultural. Uhum. E em que apresentavam pequenos números de folclore das mais diversas regiões do mundo, daqueles dentro da tripulação, que era uma tripulação realmente ultra internacional, não é? E isso é uma coisa interessante. Mas eu diria mais, eu diria que a questão da... o Alfredo há bocado perguntava se seria uma questão de uma certa competitividade ou seria outra coisa. Este problema coloca-se numa escala mais reduzida, mas não apenas a nível entre povos diferentes ou nações diferentes, mesmo dentro do mesmo país. A questão do regionalismo, por exemplo, a questão da disputa, às vezes até entre vilas ou aldeias próximas, não é? Que competem. Cada uma quer apresentar, quer mostrar que é melhor que a outra, tem melhor comida, tem melhor música, tem melhor folclore, tem tudo melhor, não é? Ou até dentro de uma grande cidade, a questão do bairrismo. Não é? Portanto, esse fenómeno é um fenómeno que acontece. Agora, em Portugal, nós não temos problemas muito graves em termos de regionalismo, embora toda a gente brinca com os alentejanos enfim, e se calhar um bocado com os açorianos ou com os madeirenses por causa do sotaque ou coisa do género. Mas se formos para um grande país, um país continental, como por exemplo os Estados Unidos, aí as coisas já começam a adquirir outras dimensões, porque há uma separação, digamos assim, mental ainda grande entre o norte e o sul, ou entre as regiões mais urbanas, mais desenvolvidas intelectualmente, e o sul tem muito ainda aquele peso do tempo da escravatura, e enfim, e depois houve uma guerra civil, etc. Portanto, se for um grande país, estas questões podem se colocar com maior cuidado. Se for um país pequeno, enfim, não se colocam tanto. Então, talvez esta competição, que pode ser uma coisa saudável e bonita, lembremos, por exemplo, das marchas populares de Lisboa, não é? É uma competição, digamos, bonita. Pronto, à partida, enfim, as pessoas estão envolvidas ali durante uma série de tempo, a fazer as roupas, a fazer os ensaios, e não sei o quê, depois há o desfile na avenida, procuram apresentar o melhor resultado do seu trabalho e depois alguém ganha, etc. Pronto, parece-me que isso é uma coisa saudável. Agora, quando começa a ser um regionalismo no sentido de ofender, de dizer aqueles fulanos ali daquela região do sul não prestam para nada, são mouros ou são não sei o quê, ou daqui dizem que aqueles daquela região ali eles não gostam de trabalhar, ou não sei o que. E portanto, esse tipo de desconsideração eu acho que tem também a ver um pouco com esta questão do que é diferente, mesmo dentro do mesmo país, a mesma língua, o mesmo país, mas há pessoas que são diferentes e isso cria, às vezes, uma reação perante o medo, não é? Portanto, criando uma reação até, às vezes, de medo perante essa situação. Em termos cristãos, eu gostava de voltar aqui a este aspecto ainda, rapidamente. Há quem diga que o protestantismo perdeu muito por não ter uma estrutura de pirâmide, como tem a Igreja Católica. Portanto, há vantagens e há inconvenientes. Ser mais porque há uma maior pulverização, e dentro dessa pulverização, a história do cristianismo mostra-nos explica-nos mais ou menos como é que isso aconteceu, que as várias igrejas, vários movimentos religiosos foram surgindo dentro do protestantismo, depois da Reforma.
Mas muitas vezes, agora já não tanto em Portugal, mas durante muito tempo, pessoas tinham uma mesma fé, uma mesma base de fé, vamos dizer assim, tanto que estavam numa mesma plataforma, que é, por exemplo, a Aliança Evangélica. Havia pessoas que se degladiavam porque a minha doutrina é melhor que a tua e a tua é melhor. Não, portanto, essa questão, até em Ou termos a minha está religiosos, certa e a tua está errada, é pior. exatamente, exatamente, exatamente. Quando no fundo nós sabemos que a revelação de Deus é progressiva, não é? E que nós podemos falar de uma mesma coisa de diferentes perspectivas. E, portanto, podemos valorizar mais determinados aspectos do que outros. É como olhar para uma casa, enfim, um olha para uma empena, outro olha de cima, outro olha em perspectiva, outro olha de frente, está a ver coisas diferentes, mas a casa é a mesma. E, portanto, nós temos muito esta ideia de nos definir contra alguém. E nós não temos que nos definir contra alguém. E isto passa-se também depois noutras áreas, de uma maneira mais selvagem, que é na área do desporto, não é? Quer dizer, porque é que um clube que ganha um campeonato tem que insultar os outros, os rivais? Só tem que dar lugar à sua satisfação, à sua alegria, porque o seu clube ganhou. Pronto. Não tem que dizer mal dos outros. E, portanto, parece que nós temos que nos afirmar contra e humilhar o outro e dizer que o outro é que está errado, quando não somos capazes de dizer, olha, desta vez ganhei eu, se calhar joguei melhor, ou as circunstâncias conjugaram-se para que o meu clube, a minha equipa, pudesse ganhar o campeonato ou esta taça, mas se calhar no ano passado foi o outro que ganhou, portanto foi melhor, o outro foi melhor, pronto, estamos a competir, isto é saudável, até um certo ponto, mas se passa um determinado limite, deixa de ser saudável. Isto não é só apenas uma questão de tolerância, não gosto muito da palavra tolerância, é mais uma questão de aceitação da diferença. E nós precisamos de aprender, em todas as áreas da vida, a aceitar que há coisas diferentes. Como o Alfredo acabou de dizer, o facto de ter estado na América com aquela experiência não o tornou americano. Eu costumo dizer, se eu for do Benfica e for assistir a um jogo no estádio do Sporting, eu não passo a ser do Sporting por ir lá assistir a um jogo. Eu continuo a ser do Benfica, Temos ao que sim. contrário, não é? Portanto, esta capacidade de aceitar que há realidades diferentes, que podem ser tão boas como a nossa, mas nós não temos que perder a nossa identidade. Temos é que estar abertos a outras identidades. Não é? Eu estava aqui a pensar, bom, antes de mais, antes que me esqueça, espero que vá muitas vezes ao estádio de Alvalade a ver se muda mesmo, mas pronto, isto veio aqui um pequeno o que eu tenho pensado sempre em relação Eu sou do Vitória de Setúbal. Pois eu calculo. Os meus netos também. O que eu sempre pensei em relação às igrejas e às comunidades de fé é que, exatamente porque o cristianismo tem os seus fundamentos na aceitação da diversidade e no reconhecimento do que a diversidade traz de bom, sempre achei que as igrejas seriam ou devem ser os espaços privilegiados para acolher e fomentar a diversidade. São provavelmente os únicos locais no mundo em que, pelo menos na teoria, as pessoas são todas iguais, estão todas numa posição de igualdade perante Deus, independentemente das suas características individuais. E, obviamente, as igrejas não são organismos perfeitos, têm imensas fragilidades, imensas falhas, mas é possível promover esta diversidade e ser exemplo, no bom sentido, para a comunidade em que estão inseridos. A igreja de que eu faço parte é uma igreja pequena, regulares mesmo, terá cerca de 30 membros, e tem 9 nacionalidades diferentes. Naquele número de pessoas, 9 nacionalidades é muito. Portanto, estão a ver, aquilo parece assim uma manta de retalhos, e estamos a falar de países com práticas e vivências tão diferentes como, por exemplo, a Holanda e Moçambique, pronto, por exemplo, não é? Então, e que trazem esta diversidade para a igreja. E é
impressionante o que todos nós temos ganho, todos, não são os portugueses que têm ganho muito com a vida, não, todos nós temos ganho com a diversidade que existe naquela comunidade. E não é apenas na troca de receitas culinárias, que isso aí então ganhamos todos, incluindo peso, mas vai muito para além disso. E o passarmos isto, a possibilidade de vermos as crianças a crescer neste ambiente, com um olhar sobre o mundo muito maior, não é? Do que muitas das crianças que vivem num estilo de vida mais formatado. As igrejas têm tudo para ser uma incubadora, para serem incubadoras do que há de bom na diversidade cultural. E posso-vos dizer que já perdi a conta a quantidade de vezes em que cidadãos de outros países que vieram aqui para Évora, que acabam por contactar pessoas da igreja da qual faço parte, ou até vão lá, etc., porque já se criou esta imagem de que há ali uma comunidade em que as pessoas são acolhidas, sejam elas quem forem e como forem. E se entrarem ali, há sempre alguém que abre os braços e diz: estou aqui, quero-te conhecer. Isto independentemente, às vezes, até da questão religiosa, não é? Mas as pessoas sentem que, se quiserem, ali também pode ser a casa delas. Então, ganham os que vêm, mas ganham muito mais aqueles que já cá estão. E esta questão de ganhar com a diversidade cultural, eu estava-me a lembrar-se ali daquele termo que nós temos na nossa história, que são os estrangeirados, não é? Final do século XVII, XVIII, aqueles que iam para o estrangeiro e conseguiram trazer para Portugal o melhor das ideias que andavam na Europa. O melhor e o pior, se quisermos, mas trouxeram, ou seja, eles faziam aqui uma coisa que era quebrar com que é possível acontecer isso na nossa família, na nossa cidade, dentro de nós mesmos, que é irmos fechando, até já não haver mais trocas. E não havendo mais trocas, não há enriquecimento. A gente tem o termo da não há evolução sequer. O mundo natural, nós recebemos isso até do mundo natural. Claro, Quando deixamos de nos abrir à diversidade, murchamos, morremos. Portanto, as comunidades que cultivam este espírito de se fecharem e que vão atrás, sobretudo, dos discursos populistas que agora estão tão na moda, não percebem os riscos que estão a correr para si próprias. Eu às vezes digo, olha, se não conseguirem perceber a maravilha que é fazer parte deste movimento de diversidade cultural, ao menos aceitem a diversidade por interesse próprio. Tão simples quanto isto. Os aspectos demográficos. É isso mesmo. Portugal é um país em que a população está a baixar e só não baixou mais. Nós ainda estamos a viver as consequências da tal vinda dos portugueses das ex-colónias, não é? Que acabaram por engordar a população portuguesa e, portanto, nós ainda estamos a viver dos descendentes que aí ficaram, porque senão nós já teríamos uma população ainda mais baixa do que a que já temos. E, quando mais não seja por isso, precisamos de outras pessoas cá para o país continuar a crescer. Sim. É triste se ficarmos só neste nível do raciocínio. É triste, é pobre, mas pelo menos que as pessoas sejam capazes de perceber que quando não abraçam a diversidade, o individualismo vai acabar por os sufocar. Portanto, as primeiras vítimas serão elas. E nós de vez em quando temos usado aqui a palavra digamos assim, da missão profética da Igreja, não é? Que a Igreja está na sociedade como quem representa já, manifesta os primeiros sinais da nova criação. Estamos aqui como parte, como agentes
da nova criação que Deus está a fazer. Esse é o nosso entendimento do que é ser cristão, de que Deus está a fazer uma nova humanidade e nós somos parte desse trabalho e somos chamados a participar com Ele nesse trabalho. E nessa nossa missão, nós não temos como não sermos promotores da valorização da diversidade, porque uma coisa que eu estava a tentar explicar um dia a um jovem que dizia que não gostava de pessoas, e eu estava a tentar perceber porque é que ele não gostava de pessoas. Por acaso estávamos a conduzir na rotunda, no Marquês de Pombal em Lisboa, que estava cheio de gente, e estava a dizer, olha aqui a tua volta. A razão por que eu gosto de pessoas é porque as pessoas são criadas à imagem e semelhança de Deus. Todas as pessoas. E quando tu olhas aqui à volta da rotunda e vês estas centenas de pessoas que aqui estão, nenhuma é igual. São todas diferentes. Até quando nós pensamos, somos todos criados à imagem e semelhança de Deus, naturalmente não é de forma física, não é? Mas até na nossa personalidade, no nosso comportamento e nas nossas culturas somos muito diferentes. E, no entanto, somos todos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso seria o suficiente para nós sermos os apologistas, os campeões da defesa da diversidade. Porque Deus manifesta-se nessa diversidade. Quando cortamos uma parte dessa diversidade, estamos a cortar uma parte da imagem e semelhança de Deus. E, portanto, quando mais não fosse por isso, nós tínhamos que ser os primeiros na linha da frente a abrir as portas, para além do que as Escrituras lembram-nos, e eu acho isso lindíssimo, não é? Que povos de todas as raças, tribos e nações estarão presentes, não é? Farão parte desse momento, desse clímax do percurso da humanidade. Todas as tribos, povos e nações. E achei lindo, só termino com isto, que durante um período em que eu colaborei com a Sociedade Bíblica de Portugal e, portanto, estava bastante próximo, digamos, dos dados, das informações relativas à tradução da Bíblia. Não é? A Bíblia continua hoje a ser traduzida. É um esforço que custa imenso dinheiro e vidas inteiras, porque às vezes as pessoas que vão trabalhar na tradução da vida dedicam-se 20, 30 anos à tradução da Bíblia para uma nova língua. Começa logo por ser necessário, hoje em dia, as línguas que ainda não estão traduzidas, muitas delas nem sequer são escritas, e portanto estes técnicos têm que ir primeiro fixar a língua, criar-lhe uma gramática, não é? Depois de a conhecer e ouvir, criar-lhe um dicionário, para depois então poderem... E são grupos já muito pequenos, embora ainda existam algumas centenas de grupos linguísticos que não têm a língua traduzida na sua língua, na verdade já são grupos que representam uma percentagem mínima da humanidade, são pequeninos grupos. E mesmo assim há este esforço enorme que todos fazemos, porque nós acreditamos que a possibilidade de ouvir a palavra de Deus na minha língua, na minha cultura, vale esse esforço. Ouvir Deus falar a minha língua, não é? Imaginem que se nós só tínhamos acesso ao domingo na igreja, em pregação em espanhol. Era como se Deus gosta dos espanhóis, ele fala espanhol, nós somos aqui uns coitados. Mas não, nós ouvimos em português e percebemos que Deus valoriza a nossa cultura e nos fala na nossa língua. E, portanto, não há como os cristãos não serem promotores, embaixadores da diversidade, não no sentido, mais uma vez, de abandonarmos a nossa identidade, mas de valorizarmos a identidade dos outros. Sim, sim. Muito bem, nós estamos quase a terminar. Não sei se algum de vocês quer depois concluir com algum pensamento antes de nos despedirmos, mas eu só queria dizer aqui 2 ou 3 pensamentos muito rapidamente. A história da psicologia fala-nos de alguns casos históricos de crianças que foram perdidas, por exemplo, na selva e que foram criadas, entre aspas, por animais. Ou outros casos de filhos que são deixados um pouco ao abandono em sítios remotos e que fechados numa espécie de uma gaiola com outros tipos com animais. O que é que acontece? Aquelas crianças vão adotar a postura corporal dos animais com quem estão a conviver, vão adotar as vocalizações desses animais com os quais estão a conviver, etc. Portanto, há aí um déficit de humanidade, porque eles não têm referentes, não têm referências. E as pessoas são, de facto, as nossas referências, para o bem e para o mal. Há pessoas que são referência para mim pela positiva, que eu digo, pá, gostava de ser inteligente como aquela pessoa, ou gostava de saber
tocar piano como aquela pessoa, ou, não é? E há outras pessoas que são referências minhas, mas pela negativa. Pá, não gostava nada de ter o feitio daquela pessoa. Não é? Portanto, as pessoas são as nossas referências. Nós, perante os outros, é que nos construímos como pessoas. Isto do ponto de vista humano. Depois, no mundo animal, como a Célia disse também, por exemplo, eu já vi documentários em que há determinados lugares onde há leões que estão em perigo de extinção. Porquê? Porque eles estão a reproduzir-se em circuito fechado. Estão a reproduzir-se em circuito fechado. E ao reproduzirem-se em circuito fechado, não havendo diversidade, eles estão muito mais sujeitos a determinadas doenças e à extinção em si mesmo. Não é extinção por falta de parceiros, é porque em si mesmo, em circuito fechado, a vida precisa de diversidade e em circuito fechado a vida tende a perder-se. Depois, também em relação àquilo que a Célia disse da comunidade de fé, isso não acontece só nas igrejas. Esta diversidade está a acontecer também nas escolas, não é? E está a acontecer nas universidades. E, inclusivamente, neste momento, há um movimento a nível europeu de criar associações de universidades, tipo universidades europeias. Esse movimento já está em marcha. Mesmo há instituições em Portugal que já estão nesse processo. O que significa que estão a abrir-se, o mundo da investigação e do ensino superior está a abrir-se a outras realidades e a outras culturas, o que é importante. E, finalmente, queria deixar apenas, voltando à questão cristã e à Bíblia. A própria Bíblia, enquanto tal, é um monumento à diversidade, porque foi escrito por 40 autores, cerca de 40 autores diferentes, de culturas diferentes, de civilizações diferentes, inclusivamente, que dão-nos perspectivas diferentes, personalidades diferentes, hábitos diferentes, culturas diferentes. E, portanto, o que é isto se não um hino à diversidade? E a Bíblia, sendo um monumento da cultura universal, além de ser um livro sagrado para os cristãos e uma forma de eleição, de revelação de Deus, é um monumento da cultura universal, é um monumento, e, portanto, tem esta diversidade em si. E, portanto, é contra a natura, é precisamente o contrário. Nós queremos fechar, quer no ponto de vista humano, quer no ponto de vista social, cultural, espiritual ou religioso, fecharmos numa concha e ficarmos aqui no nosso cantinho, não é? Insensíveis aos outros, pensando que não temos nada para aprender com os outros, pensando que não temos nada para crescer até com os outros, até crescer através do encontro com a diferença, com aquilo que é diferente. Porque o encontro com aquilo que é diferente pode, muitas vezes, ajuda-nos a aprofundar as nossas convicções. É que as pessoas... Eu, quando vejo uma pessoa que tem muita dificuldade em argumentar com outra, que tem uma posição diferente, muitas vezes eu chego à conclusão que aquela pessoa é insegura, não tem fundamentos sólidos. Porque se tivesse fundamentos sólidos, não tinha medo do confronto das ideias, da partilha das ideias. Isso para mim é muito óbvio. Na esmagadora maioria das vezes, a pessoa que sabe quem é tem muito mais facilidade em ouvir e aprender com os outros. Isso para mim é muito, muito óbvio. E pelo menos da experiência pessoal. Eu queria só dizer uma coisa rapidamente antes de irmos embora. É evidente que muitas pessoas poderão argumentar que a nossa exposição e a forma como abraçamos a diversidade cultural não tem só aspectos positivos e, portanto, há muita coisa negativa e há muita coisa má que vem, obviamente, quanto mais pessoas, isto é uma forma simplista de dizer, quanto mais pessoas estiverem em causa, maior é a probabilidade de surgirem ideias, comportamentos, etc., que são negativos. Isso é óbvio. Agora, há alguma área na vida em que não seja assim? Há alguma área, nós, sobretudo na cultura portuguesa, e já não temos tempo para estar a falar nisto, nós somos
excessivamente perfeccionistas em muita coisa. E uma delas é que as coisas têm que ser perfeitas ou então não valem a pena. A vida não é assim. E nós também temos que amadurecer o suficiente. Eu recordo-me, por exemplo, quando vieram, e o Alfredo e o Brices de certeza, lá está, quando vieram todos aqueles portugueses que estavam em África, um dos grandes argumentos era, mas foram eles que trouxeram a droga. Em Portugal quase não havia droga, não sei onde é que as pessoas viviam, lá está, eu como vivia em Coimbra, aprendi muito cedo que existia uma coisa chamada droga, mas não interessa. Mas eles é que trouxeram de lá em grandes quantidades nas armas e bagagens. Quer dizer, isto é uma visão muito pouco madura de como é que a vida funciona. Mas eles agora, essa gente toda que aparece aí, vêm já nem vamos para o vêm tirar-nos os empregos. Ou seja, para aquelas pessoas que nos estão a ouvir e que estão a pensar, pois, mas isto da diversidade é muito bonito, então e quando eles são más pessoas? As más pessoas existem em todo lado, incluindo aqui, onde nós estamos. Muitas das pessoas com quem lidamos no dia-a-dia são más pessoas. E nós temos que viver com elas e aprender a viver com elas. Receio ter que dizer que algumas vezes eu tenho sido uma má pessoa e ainda estou longe de ser uma boa pessoa, estou a trabalhar nisso. Portanto, começo logo por aí. Mas se eu pudesse ter uma coisa também muito rápida, é que esta questão do apreço pela diversidade, da valorização da diversidade, passa por uma educação para a diversidade. É preciso fazer isso. Não acontece espontaneamente com a maior parte das pessoas, ainda mais quando há vozes que nos metem medo e que nos empurram e manipulam para sermos defensivos. E há coisas que todos podemos fazer para cultivar esse apreço pela diversidade, não é? E que acaba também por resultar numa valorização de quem somos. Coisas como, por exemplo, ir visitar um museu. Aqui em Lisboa temos o Museu do Oriente, por exemplo, onde vamos encontrar outras culturas diferentes, aprender alguma coisa sobre outra religião. A maior parte das pessoas não sabe mais nada para além da sua, e às vezes nem isso sabe sobre a sua própria religião, mas aprender sobre outra. Não é porque eu queira adotá-la, não é que eu queira criticá-la, é aprender aquela mentalidade e a cultura que vem dali. Poder mais vezes ver filmes que não sejam só de Hollywood. Temos visto filmes de Marrocos, do Irão, muitíssimo interessantes. Um filme delicioso que eu vi em tempos, que era a pesca de salmão no Iémen. Coisa lindíssima de encontro de culturas, não é? Por exemplo, tentar aprender alguma coisa sobre uma tradição musical diferente, não estarmos sempre a ouvir o mesmo tipo de música. Há músicas que nos são um pouco estranhas, porque no caso ouvimos antes e elas têm muita beleza também. Até procurar adotar um desporto como o karatê, que é de outra cultura, não é da nossa, não tem nada a ver connosco, e que muitas pessoas praticam, ou simplesmente aprender a fazer um novo prato de uma receita de uma outra cultura. E estas coisas todas ajudam-nos a abrir janelas num tempo em que toda a gente quer fechar janelas. E abrir uma janela deixa entrar ar fresco e muitas possibilidades novas. Muito obrigado, Célia, muito obrigado, Alfredo, muito obrigado também àqueles que nos estão a acompanhar. Quero só lembrar que a gravação estará dentro de algum tempo no YouTube e que nós voltamos. Esta é a última sessão desta série. Como eu disse no início, nós contamos voltar, em princípio, lá para setembro, outubro, depois das férias, e portanto desejo a todos umas excelentes férias, o Alfredo e a Célia também, tudo bom e até à próxima. Igualmente, por isso, um abraço aos dois. Obrigada. Obrigado.